Obrigado, presidente. Queria cumprimentar o secretário doutor Estênio e elogiar pela atitude de antecipar-se, vir até esta Casa de Leis dialogar conosco. Mas eu queria dizer ao secretário que eu não quero propor ao secretário um diálogo sobre uma análise do SUS, nem do financiamento do sistema. Isso seria um bom tema para um seminário, Desafios do SUS. Nós estamos tratando aqui de uma situação concreta e eu queria me portar como um fiscalizador, um representante do povo, indagando a um gestor público. Porque senão a gente permitiria aqui comentários, e acho que não é o caso a gente fazer comentários políticos sobre a questão da saúde, porque nós estamos aqui diante do gestor e diante, como perguntador, do vereador representando o povo, que tem a função de fiscalizar. E a minha preocupação é que, passada a comoção inicial, a gente volte a ter que futuramente escorrer e discutir sobre essas questões de novo, por questões relacionadas à gestão. Então eu queria tentar ser objetivo nas minhas questões com esse enfoque, né? O vereador indagando ao gestor público, e não ao comentarista político, ou alguém que esteja fazendo qualquer dissertação de mestrado. Aliás, outro dia, numa resposta a requerimento, o diretor do departamento da secretaria, que o senhor é secretário, me sugeriu que lesse uma tese de doutorado, e eu disse ao senhor que eu não tenho tempo para ler tese de doutorado, o que eu quero é respostas objetivas e concretas do gestor público na área da saúde. Primeira questão: existe na Secretaria da Saúde uma estrutura que garanta a fiscalização, a supervisão, a auditagem médica das condutas, dos procedimentos e das rotinas realizadas em cada unidade de saúde? Por que eu pergunto isso? Porque, secretário, o senhor me desculpa, mas não é possível admitir e aceitar que o senhor fale que tem que ter um prazo de 15 dias para chegar a uma conclusão do episódio. Se nós estivéssemos falando de qualquer prefeitura pequena, de uma cidade pequena, valeria esse tempo. Agora, numa cidade como Ribeirão Preto, uma metrópole como Ribeirão Preto, uma estrutura que tem a secretaria, não é possível a gente achar razoável que em 15 dias para ter um relatório. Até porque o senhor disse, parece que sexta-feira, numa entrevista, aí, que o senhor apresentaria hoje, na terça-feira, um resultado do relatório. E acho meio contraditório também que o senhor disse que não tem elementos e não pode ter o relatório antes de 15 dias, mas o senhor já fez, inclusive, já algumas análises e chegou a um diagnóstico que talvez a menina não teria morrido por meningite, mas por outro tipo de doença. Então, acho meio contraditório o tempo e já a apresentação de uma outra alternativa com relação à causa-mortes da garota Gabriela. A segunda questão, e essa é uma questão, outro dia eu falei nisso nos vereadores também, às vezes a gente que é secretário nos apresenta um mundo maravilhoso, a gente está sentado no gabinete, os nossos assessores, as pessoas que trabalham com a gente. Eu queria dizer o seguinte: todo o procedimento descrito pelo senhor em relação à marcação de ponto dos médicos, agendamento de consulta, supervisão dos convênios, funcionamento dos plantões, tempo de consulta, que o senhor falou que demora 10 minutos, qualquer pessoa sabe que o consulta na unidade é 1 minuto, 1 minuto e meio, atesta o funcionamento e organização disso que o senhor está dizendo. E o senhor acredita nisso? Eu quero acreditar que isso funciona dessa maneira, ou o senhor, em loco, tem o costume de visitar e pode atestar que, de fato, tudo isso acontece na prática? Ou o senhor apenas acredita que isso pode estar acontecendo? Porque é importante que o gestor público tenha conhecimento e realidade da rede e vá presenciar em loco tudo aquilo que está sendo dito aqui. Terceira e última questão: como eu não acredito que o secretário seja um super-homem e tenha o poder para resolver todas as questões, a administração, para concluir, ela é pautada numa distribuição de tarefas de gerentes das unidades, né? Que são os seus auxiliares, os seus olhos, os seus ouvidos, os seus braços, as pernas das unidades. Como é nomeada as gerentes das unidades de saúde em Ribeirão Preto? Cada candidato que é nomeado, ele apresenta um projeto para a unidade? Como é feita essa nomeação? Quem ocupa atualmente os cargos de gerente das unidades de saúde de Ribeirão Preto? Qual que é a graduação? São médicos, são dentistas, são enfermeiros? Qual que é a graduação? E qual que é o horário de atendimento do gerente das unidades? Porque eu não consigo entender como que se gerencia uma unidade não estando presente na unidade, tendo segunda, terceiras ocupações, às vezes professores, universidades particulares ou públicas, que trabalham em hospitais. Como é que é o horário do gerente? Então são questões bastante objetivas relacionadas a como enxerga, como poderíamos relatar o gestor público em relação a essas questões. Obrigado. Vereador Beto, quero aqui
me desculpar, já fiz isso pessoalmente, novamente me desculpar pelo mau jeito da resposta ao seu requerimento e me desculpar pela dívida que eu tenho com o senhor, porque eu fiquei de apresentar uma nova resposta, mas ainda não recebi os dados que solicitei. Eu escrevi um texto, que talvez o senhor considere acadêmico demais, mas situando um pouco a questão da dependência química, mas o CAPS-AD ainda não me entregou os dados que eu pedi. Em relação aos tópicos que o senhor apresenta, existe estrutura que garanta a supervisão, a auditagem, o controle dos serviços prestados? Nós temos um departamento de auditoria e controle que trabalha mais as questões da média e da alta complexidade, tanto das especialidades realizadas por nós, quanto daquelas contratadas dos hospitais, de clínicas e de outros prestadores que temos na parte laboratorial também. Em relação às unidades de saúde, as unidades básicas, esse é um controle feito de maneira informal por nós mesmos, pelos gerentes, pelos coordenadores de distrito. Nós instituímos essa figura do coordenador de distrito quando iniciamos a gestão, porque entendíamos que o gerente da unidade de saúde ficava muito isolado, às vezes muito sem controle e sem conexão com a instância gestora central. Então nós criamos para cada distrito um coordenador, que é um profissional, um servidor de carreira, com formação universitária, escolhido com base nas suas qualificações, com base nos seus predicados, e que faz essa interligação e que nos relata constantemente a situação em cada unidade. Mas eu não considero isso suficiente. Eu vou às unidades, eu tenho uma vivência pessoal da rede, até hoje mantenho atendimento em uma unidade de saúde, mas vou frequentemente às unidades, converso com a população, converso com os servidores, converso com os gerentes e tenho, sim, uma visão bastante concreta da realidade. Eu acho que a realidade talvez não seja tão otimista quanto eu apresento, porque de fato eu sou um otimista em relação ao SUS e quero ver as suas qualidades. Sempre fui assim, não é porque estou hoje respondendo pela gestão, mas talvez eu seja otimista demais, mas também eu não acredito que seja tão ruim, tão pessimista quanto se apresenta em determinadas situações. Nós temos muitos defeitos, mas temos muitas qualidades. Nós aliviamos sofrimento, aliviamos a dor todos os dias, nós salvamos vidas todos os dias, né? Fazemos diagnósticos corretos, fazemos tratamentos bem-sucedidos todos os dias, em grande quantidade. Como são escolhidos os gerentes e quem são eles? Os gerentes são servidores de carreira com formação universitária. São principalmente enfermeiras e dentistas, a grande maioria, alguns médicos, alguns farmacêuticos, tem uma fisioterapeuta. Não, uma psicóloga, né? E acho que ela é fisioterapeuta. Muito bem, nós temos gerentes que estão no cargo há 14, 15 anos, que eu não vou entrar aí na forma como foram escolhidos. Eles foram, sim, revalidados por mim no momento que eu assumi a gestão e os referendei como gerentes, porque eles já tinham um tempo grande de serviços prestados e provados, né? Os gerentes nomeados na minha gestão foram nomeados com base em critérios técnicos, com base em critérios de projeto e de adequação às propostas da Secretaria de Saúde. Não é uma tarefa fácil, vereador, porque não são pessoas formadas para a ação gerencial. Uma das coisas que eu defendo é que nós deveríamos ter um cargo de gerente com um perfil de formação administrativo, com formação em saúde pública, em gestão de saúde pública, e que nós pudéssemos contratar por concurso, mas por tempo limitado, porque também acho que é um cargo que não pode ser perene. Acho que é um cargo que tem que ser submetido constantemente à avaliação e, eventualmente, a uma exclusão quando não responder, porque seria catastrófico um gerente inadequado ficar ali 30 anos até aposentar, não é? Então, é mais ou menos essa a realidade. Eu acho que não é a mais satisfatória. Nós procuramos estabelecer critérios, nós procuramos escrever um protocolo, como aquele protocolo da Cefalé, com parâmetros, para que, em discussão do nosso grupo gestor, nós identificássemos pessoas com perfil para assumir uma gerência. Por enquanto, o processo é esse. Poderia ser melhorado, mas acho que demos alguns passos em relação
a modalidade mais antiga. Ah, sim, eles são em regime de dedicação integral, ou seja, eles têm uma jornada de 40 horas semanais, podem ser convocados a qualquer momento por mim ou pela própria unidade, em caso de necessidade. Nós sabemos que muitos gerentes desenvolvem outras atividades, como muitos outros secretários de saúde também desenvolviam suas atividades didáticas ou mesmo profissionais. Eu faço um atendimento dentro da rede pública, é o único que eu faço fora das minhas atribuições como secretário, mas muitos deles fazem também. No mínimo 8 horas, né? Sim. Sim, é o prazo que eu considerei necessário. Como eu expliquei aqui, vou encerrando o que o presidente está pedindo, mas como eu expliquei, a comissão fez primeiro um levantamento de toda a documentação e agora está ouvindo. Esse é um trabalho que precisa ser feito e que é demorado, vereador. Eu queria esse prazo, porque é um prazo breve. Uma sindicância demora 6 meses. Se eu abrisse uma sindicância, nós iríamos aqui ficar esperando muito mais tempo. Um processo no CRM demora ano ou mais de ano. Então, eu queria um resultado com brevidade para uma resposta à família, uma resposta à sociedade e para que pudéssemos tomar as medidas seguintes.